mas em tamanho menor, para facilitar quem tem uma deficiência visual, quem tem mais dificuldade de enxergar, como eu tenho uma grande deficiência visual. Então, o inário também, um inário com letras maiúsculas, que é um hino por página, a espiral, que vai ficar muito mais fácil para colocar no púlpito. Então, isso saiu a semana passada, e aqui já começou a distribuição em São Paulo, e as distribuidoras regionais que já quiserem, já estamos com o material pronto para distribuir para todos os irmãos. Também teremos em breve, irmão, se Deus quiser, a partir da segunda semana de janeiro, o móvel para fundo bíblico. É um móvel onde vai facilitar uma padronização para que você tenha um armarinho fundo bíblico na portaria da igreja, ou algum outro, um átrio lateral e assim por diante. Nós já temos esse armário, nós vamos estar finalizando o valor dele, né, e peço que os irmãos orem para nós, para que nós também possamos agregar mais alguma coisa referente a esse móvel. Então, assim, por isso que é importante que os irmãos das suas DRs falem para as igrejas, falem para o ministério, para que nós possamos cada dia mais abrir novos fundos bíblicos. Onde nós temos ido em algumas reuniões no Brasil, nós percebemos que o ministério abraçou junto conosco, e lugares que só tinham, às vezes tinham 400 igrejas, tinha 60 fundo bíblico, em questão de 6 meses já abriram, 7 meses já abriram mais de 80 fundos bíblicos novos. Então há um grande crescimento e uma facilidade para esta irmandade adquirir um inário, uma Bíblia, porque eu não penso que é justo, irmão, um irmão sair da sua casa, rodar 30, 40 quilômetros para comprar um inário de R$10. Ele gasta talvez muito mais de condução, muito mais de combustível para comprar um inário, para comprar um véu, né? Outrora nós convidamos alguém para congregar, um testemunhado, chega, o Senhor nos visita, e a partir daquele momento já há uma conversão, e ele fala assim: eu gostaria de ter uma Bíblia, inário, e ele não tem como comprar. Isso é chato. Então já pensou se você Deus te deu a condição de presentear com uma Bíblia, presentear com o inário, uma irmã que chega e ela percebe que ela gostaria de estar com o mesmo ornamento que as demais, com véu, e não tem véu. Às vezes não tem o véu para emprestar, ou às vezes o véu para emprestar está bem ainda surradinho, ela fala: não, eu gostaria de comprar um, e não ter onde comprar. Então nós pedimos a todos os irmãos que nos ajudem a falar com o ministério, para que se possa abrir um fundo bíblico, né? Abrimos novas distribuidoras regionais, novas distribuidoras locais, né? Para que a nossa facilidade aqui de São Paulo, há uma facilidade muito grande, porque hoje nós temos aqui na capital de São Paulo 400? Quantas igrejas na capital? Das 500 casas de oração. Né? Já próximo das 500 casas de oração. Seja ela congregando 50, ou seja ela congregando 2.000 pessoas que nós temos, todas elas abrem com fundo bíblico, irmãos. Ah, mas não precisa ter no mínimo de 100 pessoas. Não, uma salinha com 30 pessoas já pode ter um fundo bíblico, com 10 já dá. É óbvio que não vamos abrir um fundo bíblico com R$2.000, não vale. Não, abrimos um fundo bíblico de acordo com a necessidade daquela irmandade. Por exemplo, não terá um dicionário bíblico, mas poderá encomendar aquele dicionário, e esse dicionário chegar até aquela irmandade, para que a irmandade tenha facilidade de ter, né, inários em outros idiomas, inário em si, mi bemol em dó, inários para tuba, inários para trompa, né, bíblias desde a pequenininha para atender aquele jovem, né, que só jovem enxerga bem pouquinho, até as bíblias grandes, como nós falamos. Teremos novos inários, se Deus quiser, daqui uns 2 ou 3 meses, saindo com inário em pentagramas grandes, que é inário em si bemol, mi bemol. Então, hoje nós já temos um inário de organista super grande, né, para que muitas irmãs que já perderam a condição da visão, mas querem continuar louvando a Deus na sua casa, e não conseguem ter esse inário. E já nós temos aqui, né, em preço. E muitos dos irmãos, quando não sabem que nós temos esses produtos, acabam procurando em gráficas, pagando 300, 400 reais, no inário que você pode pagar 80 reais, mas porque não chegou a informação para ele. Tá? Então, assim, se os irmãos ajudarem nós podemos cada vez mais dar crescimento, e essa mercadoria que é a Bíblia, o inário,
para ajudarmos nós a propagarmos o Evangelho, porque não é questão de venda, nós não estamos preocupados com venda, é propagar o Evangelho, tá bom? Então, os irmãos, então assim, como eu falei, a distribuidora nós temos aqui, nós temos um prédio que tem 2 pisos aí de 1.600 metros quadrados, atendemos 260 distribuidores regionais, com mais 23 países, uma média de 6 toneladas dias. E eu pergunto para os irmãos, aí ele fala assim, mas irmãos, quantos funcionários você acha que tem nesta empresa? Né, fazendo todo esse trabalho. Né, alguns falam assim, 30, irmão João, 50, 100. Eu falo, ó, vocês chegaram bem próximo, porque são 6 pessoas que fazem todo esse trabalho. É claro, são funcionários que trabalham das 7 da manhã às 5 da tarde, mas conseguem executar todo esse trabalho. E os irmãos, né, vinham solicitando para nós, pedindo tanto para as áreas contábeis como para nós, uma facilidade no lançamento dos depósitos, não é isso, irmão Wagner? Para que pudesse lançar. E os irmãos com carinho foi trilhando esse caminho, conversando com os desenvolvedores, conversando com os contadores, achando a melhor forma de nós fazermos isso. E hoje podemos dizer que é a nossa vitória, aonde nós vamos já trazer, está pronto, e nós vamos fazer o treinamento. O irmão Wagner vai estar fazendo, junto com o Anderson e os demais, fazendo esse treinamento, porque a partir da próxima, sem ser esta quarta, ou já nesta quarta? Já nesta quarta, a tela já vai mudar. Vocês vão ver que a tela de lançamento vai estar diferente já. Então, para que vocês já tenham a familiaridade com isso, e prestem bastante atenção, irmãos, perguntem o que tiverem que perguntar no chat, mas perguntas pertinentes a esse treinamento. Não pergunta coisas que são de contabilidade. Essas perguntas nós temos também toda segunda, quarta de cada mês. Nós temos o plantão da distribuidora, aonde esse plantão começa às 7h30 e vai até às 9, 9h15, né, respondendo perguntas da distribuidora, como faz para abrir, como que é aquele lançamento, como funciona o Pix. Hoje não. Hoje nós vamos falar da automação. E vocês façam pergunta, por favor, irmãos e irmãs. Não saiam desta reunião com alguma dúvida. Façam as perguntas e esses irmãos são mais que gabaritados para explicar para todos vocês. Então, eu acho que eu já falei demais e vamos deixar eles falar um pouco e vamos dar início a esse treinamento do fundo bíblico. Tá bom? Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Nós agradecemos a Deus, irmãos, por esta oportunidade e agradecemos a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento com o objetivo único de aprimorar o conhecimento e poder fazer um trabalho cada dia melhor para o nosso Senhor. Irmãos e irmãs, nós vamos estar falando hoje aqui sobre a automação da distribuição, ou melhor, ou da venda por Pix, QR Code, e a automação do depósito bancário em que o fundo bíblico faz para a ADL ou para a DR. Esse é o foco do nosso treinamento hoje. Nosso objetivo é mostrar a todos os irmãos e irmãs as mudanças que teve na tela de fechamento, né? Porque, como disse o irmão João Amorim, na quarta-feira sobe essas alterações para a produção, na quinta-feira já vai estar com a tela diferente. Pode ser que até na quarta noite, se alguém for fazer um fechamento, a tela já esteja de acordo com esta que nós vamos apresentar aqui. As dúvidas que surgirem ou as perguntas poderão ser colocadas no chat, e se não der tempo de nós respondermos as perguntas hoje, nós faremos as respostas por escrito e postaremos nos grupos a partir de amanhã. É óbvio que tem um ditado que diz que se aprende a fazer fazendo. É no dia a dia, depois que os irmãos e as irmãs estarão trabalhando com o software, que vocês vão ver como é que faz esses lançamentos e a prática deles. Mas nesse momento a nossa intenção é mostrar com detalhes como serão feitos estes lançamentos da automação, tanto da venda pelo Pix, quanto dos depósitos feitos para ADL ou ADR.
Então, irmãos, para a questão da distribuição ou a venda no fundo bíblico, por Pix. Para fazer as distribuições através do Pix, o fundo bíblico deverá estar vinculado a uma distribuidora local ou a uma distribuidora regional pertencente à administração. E esta deverá ter a conta bancária específica para a distribuidora. Então a DL e a DR devem ter a sua conta bancária em que ali só passa valores referentes à distribuição de Bíblias, inários e outros produtos para a nossa Irmandade. As distribuições, as vendas feitas no fundo bíblico de cada casa de oração, quando ela for feita pelo Pix, deverá haver um lançamento individual de saída, correspondente ao Pix recebido. O que isso quer dizer? Chegou um irmão para fazer a aquisição de um inário, ou uma irmã para fazer a aquisição de um véu. Ao fazer essa venda pelo Pix, nós vamos ter que entrar no sistema e fechar esta venda feita deste véu e deste inário, informando ali o código do produto, vai já vir o valor automaticamente, informando a questão do Pix, e nesse fechamento o sistema já vai fazer um lançamento automático lá no sistema da DR ou da DL. Porque hoje o que acontece? Todas as vendas feitas por Pix atualmente, depois a DR e a DL tem que lançar de novo. Então, ao fazer o fechamento através do sistema novo, esse lançamento automaticamente já estará com a DR e a DL. Lembramos que a conta bancária em que fará a entrada do Pix é a conta da distribuidora regional ou local, visto que o fundo bíblico ele não possui conta bancária. A conta bancária é da DR ou da DL, né? Então, para o registro, nós vamos mostrar aqui o registro da saída. Nós devemos acessar a seguinte rotina. Nós vamos colocar na tela, é uma tela estática do SIGA, em que os irmãos vão ter já o conhecimento dela e pequenas mudanças, né? Então nós vamos entrar em produtos e serviços, lá no SIGA, na coluna do lado esquerdo, fundo bíblico, aí no botão mais novo e saída, que aparece exatamente esta tela. Esta tela nós temos, então, a informação, a hora que nós clicarmos nesse botão verde aqui, o mais novo, vai surgir para nós a seguinte tela, que é a tela da saída, em que a operação é a distribuição de produtos para a Irmandade. A data é a data que nós estamos fazendo a venda naquele momento no fundo bíblico. Este número é um número que o sistema dá automaticamente. O destinatário é a casa de oração local ali que está fazendo a venda. E nós fizemos um exemplo aqui da venda de um inário de canto, o HC 205, uma unidade por R$30. Então, esta venda que nós estamos fazendo, o irmão foi até o fundo bíblico, pediu o inário de canto, foi entregue a ele o inário de canto. Então, os irmãos sabem muito bem essa tela, que digita o código do produto aqui, aperta a setinha azul para baixo, então ele insere o produto na tabela de vendas e começa a fazer a somatória do produto. Se tiver outros produtos, é só selecionar o novo produto aqui, que aquele irmão está comprando naquele momento, clicar a setinha para baixo, ele vai somando a venda aqui embaixo. Aqui que está o segredo, irmãos. Quando nós informamos R$30 de venda, o sistema nos informou aqui embaixo qual seria o saldo atual de caixa. Então,
observem que o número que veio aqui é R$ 396. Se nós estamos registrando a venda e o irmão ou a irmã que adquiriu vai pagar somente o valor do produto, então nós vamos pegar este valor de R$ 396 e digitar nesse campo pagamento QR Code Pix. Digitamos os R$ 396 referente a este exemplo nesse campo do QR Code Pix, e o sistema embaixo ele lança o saldo anterior, o total dos produtos, oferta zero e os R$ 396. Confirmando, clicando no botão confirmar, então neste momento o sistema lançará automaticamente uma linha de saída referente ao produto vendido, e a outra linha aqui embaixo no contas correntes, como se nós tivéssemos feito um depósito aqui no contas correntes. Essa tela os irmãos e as irmãs já estão lembrando aí. Quando faz o depósito no contas correntes, clica aqui nessa tela. Ele automaticamente vai lançar nesta linha o valor que está sendo feito como Pix lá para a DR ou ADR. Então, esse processo é feito na casa de oração, ali na lojinha do fundo bíblico, no armarinho do fundo bíblico. Nesse momento está encerrado o processo daquela venda. Nesse caso, o irmão ou a irmã comprou um inário de R$30. Confirmou isso, nós vamos mostrar agora aqui como é que aparece na distribuidora, para os irmãos que hoje trabalham na distribuidora. A hora que os irmãos acessarem lá na tesouraria, o conta corrente, o extrato, na conta de distribuição, automaticamente já vai aparecer aqui na tela essa venda realizada na administração, traz o nome da casa de oração que efetuou a venda e tem o valor aqui para ser confirmado. Observem que o status aqui está a confirmar. Nesse momento, os irmãos da distribuidora vão verificar no extrato bancário se realmente entrou esse crédito. Se o crédito entrou, ele vai clicar no botão confirmar. Então, nesse momento, termina a operação da venda do Pix que aconteceu na casa de oração, em que registrou como Pix no fundo bíblico e automaticamente foi para a distribuidora. Na distribuidora, confirmou a entrada do valor e o sistema já está contabilizando isso nas contas respectivas daquele fundo bíblico, daquela casa de oração na contabilidade. Então, a partir daí, irmãos, nós temos a confirmação lá na distribuidora. Então, ao clicar em confirmar, o irmão da distribuidora já vai ter o local de origem que veio aquele Pix, vai selecionar a conta bancária que entrou o Pix e confirmar. No momento que ele fizer a confirmação, então gera-se os lançamentos contábeis. Pela distribuição à Irmandade. Então, no momento que foi feita a venda lá no fundo bíblico, o sistema debitou a conta 10.613, que é uma conta transitória, e creditou a 10.53 pela saída do estoque. Ao mesmo tempo, pela remessa do Pix, debitou a conta 2040, que é a conta corrente do fundo bíblico, e creditou a conta 10.613. Os irmãos e as irmãs que trabalham no fundo bíblico não precisam se preocupar com esta questão contábil, porque ela é totalmente automática. Nós só estamos colocando aqui para mostrar a todos que a contabilidade também está sendo realizada neste momento. Lá no recebimento da distribuidora, então debitou a conta do banco da distribuidora
e creditou a conta corrente do fundo bíblico. Agora, irmãos, nós temos a possibilidade da venda por Pix e o comprador, ele pode ter a liberdade de dar uma oferta para o fundo bíblico. Então, por exemplo, aqui, a irmã foi comprar uma Bíblia e o valor era de R$40. No momento de fazer o Pix, ela sentiu de fazer um Pix de 50, para deixar R$10 como oferta para o fundo bíblico. Isso pode acontecer também na venda em espécie, em dinheiro. De repente, a irmã tinha uma nota de 50, a Bíblia 40, o inário 40, ela falou, não quero troco. Antigamente, na época do CCBCist, aos mais antigos, nós chamávamos isso de troco não reclamado. Mas agora, na contabilidade, tem uma conta que é oferta do fundo bíblico. Então, nesse momento, o que acontece? O saldo anterior do caixa era 366, com a distribuição em que a gente colocou o produto ali, de R$40, foi para 406. Só que, nesse momento, o irmão ou a irmã que está adquirindo falou, não, eu quero dar R$10 a mais. Se ele quer dar R$10 a mais, o saldo de caixa, ele vai para 416, que são os R$406 mais os R$10 aqui. Então é 416. Este valor de 416 é o que deverá ser digitado no campo pagamento QR Code Pix. Feito isso, o sistema entende que R$10 é uma oferta. Vamos mostrar isso na tela, para ficar bem claro? Então vamos lá. Estamos fazendo uma venda com Pix e quem está comprando quis fazer uma oferta. Então a venda é normal, o preenchimento aqui é normal, como nós fizemos anteriormente, inserimos o produto. Os irmãos observam que eu tinha um saldo de 366, somado com 40, daria R$406. Mas a oferta de R$10, eu vou fazer com que o saldo atual aqui embaixo fique em 416. Então aqui no pagamento do QR Code Pix, nós vamos digitar R$416, que nada mais é do que 366, que ele está me indicando de saldo anterior, mais R$40 referente ao valor do produto, mais R$10 de oferta, ficou R$416. Então, automaticamente, os irmãos percebem que esses campos aqui embaixo, eles estão marcados de cinza, é porque o sistema está calculando isso automaticamente. Então, ele está lançando o valor da oferta aqui através do sistema. Então, um resuminho aqui. Do lado, nós temos o saldo anterior, 366. A venda foi de 40, a oferta de 10. Nós somamos aqui o total com a oferta, R$416. Vamos ver como isso vai ficar lá na próxima tela, que é o resumo da venda com o Pix. Está sem oferta aqui, irmãos, mas ficou errado, mas é o Pix com oferta. Então vai aparecer aqui embaixo a venda, irmãos, referente a esses R$50, e vai aparecer também a transferência para a distribuidora de R$50. É o mesmo processo feito com a venda do Pix sem oferta. Na distribuidora também vai fazer a confirmação. Importante lembrar que caso via Pix alguém queira ofertar, que é um caso atípico. Isso. O irmão Anderson está lembrando o seguinte, que é muito atípico uma pessoa que compra via Pix, um irmão ou irmã que compra via Pix,
querer ofertar. Mas pode acontecer, né? Ele está ali naquele momento da compra, ele quer fazer uma oferta. Nós deixamos o sistema preparado para isso. Vamos lá. Aqui, irmãos, a próxima tela, então, é a mesma daquela da confirmação que nós já mostramos, e só vai haver aqui uma diferença na contabilização. Lá no fundo bíblico, o valor que baixa o estoque é o valor do produto, mas ele lança a conta 4018, que é a receita por esta oferta do troco não reclamado. O processo contábil é o mesmo processo que é feito da outra forma sem a oferta. O fundo bíblico, agora nós vamos falar, irmãos, sobre o depósito do fundo bíblico para a distribuidora. O fundo bíblico poderá transferir os valores em caixa para a distribuidora, onde estes valores estarão sendo lançados a débito da conta 2040, controlando assim o valor em que o fundo bíblico está devendo ou está credor com a distribuidora. Conforme o fundo bíblico vai fazendo a venda, vai juntando aquele dinheiro no caixa lá na casa de oração, não precisa ficar com o dinheiro em caixa, a melhor coisa é depositar esse dinheiro na conta da distribuidora, porém há o controle de que este valor é daquele fundo bíblico e há o controle do contas correntes disso. Havendo caixa, é só utilizar a rotina: produtos e serviços, fundo bíblico, conta corrente, e clica no mais pagamentos, conta corrente, que é a mesma tela utilizada depois do fechamento de uma venda com Pix. É a nossa telinha tradicional. Então nós temos aqui o botão para nós apertarmos o pagamento de conta corrente, que vai abrir esta tela para nós. Nós vamos informar a data do depósito, o número do documento lá do banco que foi feito o depósito e o valor do depósito. E aqui embaixo nós vamos anexar o comprovante de depósito. Feito isso, lá na tela vai aparecer o lançamento feito pelo depósito. Então, o fundo bíblico fez o depósito para a distribuidora, aparece aqui nesse quadro do conta corrente o lançamento como depósito. Já não é um lançamento como Pix. Do Pix aparece escrito que é Pix. Agora aqui é depósito. Tinha dinheiro em caixa, por exemplo, tinha lá R$800 em caixa e depositou um valor, uma parte desses R$800 para a distribuidora. Lá na distribuidora, o depósito também vai aparecer automaticamente, em que os irmãos da distribuidora vão fazer o mesmo processo aqui de confirmação do valor. Essa confirmação, obviamente, é mais ou menos o que os irmãos fazem hoje. Pega o extrato bancário, confirma que o valor entrou em conta e, ao confirmar, então vai lá digitar a conta bancária, né, vai informar qual a conta bancária que entrou o dinheiro e salvar, vai confirmar essa tela em que ele vai gerar estes lançamentos também na contabilidade automaticamente. Então nós falamos da venda por Pix com oferta, da venda do Pix sem a oferta e a questão do depósito do fundo bíblico para a distribuidora, envolvendo todo o controle do contas correntes. Então, observa-se que cada venda feita por Pix é necessário que façamos como se fosse o encerramento do movimento do dia, onde Pix a Pix informamos os produtos vendidos
e o valor do saldo final. Para as distribuições com dinheiro, este fechamento poderá ser feito na periodicidade em que o irmão ou a irmã do fundo bíblico achar conveniente. Embora o correto seria um fechamento diário, principalmente em locais onde há mais do que um irmão ou uma irmã que revezam no trabalho de venda à Irmandade. Então o que acontece, irmãos? A venda em dinheiro, eu não preciso ficar fazendo uma a uma. Uma a uma é somente a venda no Pix. No dinheiro, eu posso ir anotando aquilo que está saindo e eu faço um fechamento só, porque aí eu fecho o meu caixa, tá certo? O ideal é fazer isso a cada final de culto, a cada final de dia, porque no outro dia pode ser uma outra pessoa que vai fazer o trabalho no fundo bíblico e ela vai ver o saldo inicial do caixa, fazer o movimento do dia, também fechar no dia, para que uma terceira pessoa pode ajudar trabalhando no próximo dia e vai sucessivamente feito o controle. Tem lugares em que faz o fechamento até mensal do que venda dinheiro. Aí fica a critério de cada irmão do fundo bíblico, na gestão dos irmãos da distribuidora e na gestão dos irmãos administradores. Aqui nós não vamos colocar nenhuma regra com relação ao fechamento do fundo bíblico. De novo, seria muito bom se nós adquiríssemos a cultura de fazermos isso diariamente, mas a gente sabe das dificuldades que existem em diversos lugares do Brasil. Sendo assim, nós vamos descrever abaixo o fechamento de um dia de distribuição com venda a dinheiro. É importante ressaltar que as vendas em dinheiro deverão ser anotadas em algum formulário onde consta o código do produto vendido e o respectivo valor recebido, para que essas informações sejam auxiliares no fechamento do dia. Então, a venda em dinheiro, também nós vamos na mesma tela, digitar lá em produtos e serviços, fundo bíblico, clicar no mais novo, na saída e vai abrir esta tela para nós. Os irmãos também e as irmãs já estão habituadas com esta tela. Nós vamos digitar a data, inserir os produtos da venda do dia e fazer o fechamento do caixa. Se no caixa tiver um valor maior do que o valor aqui do total de produtos, o sistema automaticamente lança a oferta. Nesse momento, nessa tela, não mudou nada. A única coisa que mudou aqui foi o pagamento aqui via QR Code Pix. Mas nesse momento, nós estamos digitando valor em dinheiro no caixa. Então, ao invés de digitar como Pix a venda em dinheiro, não. Eu vou digitar no campo valor em dinheiro no caixa. Isso significa que todo o processo contábil vai ficar dentro do fundo bíblico. Não vai nenhuma remessa automática para a distribuidora. O lançamento contábil, então, ele é simples. Como nós demos o exemplo anterior, com uma receita, ele vai debitar a conta 150, que é a conta do caixa, pelo valor total, vai creditar a 4018, que é a receita da oferta de Bíblias e Inários, e vai creditar a conta 1053, que é do estoque, pela baixa do estoque feita através da venda dos produtos. Os relatórios e fechamentos do mês. As alterações promovidas no sistema, tanto no fundo bíblico como na DL ou na DR, não alteraram os processos de encerramento e emissão dos relatórios. Por isso, nós não vamos entrar nesse mérito agora. Todo o processo de fechamento do fundo bíblico, fechamento da casa de oração, fechamento da distribuidora, continua tudo do mesmo jeito.
A mudança que houve foi somente naquela primeira tela que tivemos. Lembramos que no caso da Regional São Paulo, isso é aqui para a capital, o conta corrente é sempre utilizando a conta 2040, tanto na distribuição quanto no ajuste final lá da 2040. As conciliações das contas 1060 e 2040 continuam da mesma forma, porém sugerimos sempre utilizar no módulo da contabilidade e não no módulo da tesouraria. As conciliações que nós falamos aqui, irmãos, é referente ao razão e ao balancete. Nós preferimos que os irmãos usem o razão e balancete da contabilidade e não da distribuidora. Inclusive nós estamos fazendo um processo de alteração para que, ao clicar lá no balancete, vá direto para o balancete da contabilidade e não da distribuidora. Vá ao razão da contabilidade e não o razão da distribuidora. Então, irmãos, este é o treinamento que nós precisávamos passar para todos, com o objetivo de conhecerem as mudanças das telas que ocorrerão. Já chegou uma pergunta aqui para nós, que nós vamos responder aos irmãos, e se tiverem mais perguntas, podem colocar no chat. Wagner, vou fazer uma fala aqui. Pois não. Foi aberto aqui para todos, então nós temos aqui irmãs que são responsáveis pelo fundo bíblico da casa de oração e aqueles que dão suporte, que são as distribuidoras regionais ou locais e administrações. Nós temos aqui algumas perguntas que nós visualizamos sobre a questão da estrutura do fundo bíblico, se eles vão ter um equipamento. Identificamos localidades que o responsável do fundo bíblico está manifestando que não tem acesso ao sistema SIGA. Estes são assuntos internos que os irmãos vão procurar as suas administrações, as distribuidoras locais ou regionais, para que eles venham a dar todo o suporte. O QR Code no fundo bíblico, ele já tem uma implantação em várias localidades do Brasil, outras que ainda não têm, vão aguardar, porque a distribuidora, a administração, ela vai dar todo o suporte para fazer a implantação. O que nós estamos trazendo é uma melhoria que foi incluída no sistema, né, que já tem uma rotina grande de localidades que usam e precisava desse facilitador, tá bom? Então, questões de estrutura, acesso ao sistema, o modo de implantação vai ser pela localidade a qual o fundo bíblico pertence. Vamos lá. Muito bem, é muito interessante e pertinente essa colocação em relação a equipamentos dentro do fundo bíblico, né? Não necessariamente tem que ter ali um microcomputador como a impressora. Esse trabalho pode ser anotado e feito em casa, né? Lembrando que o Pix, lá o fechamento, tem que ser 1 a 1, Pix a Pix, para poder gerar um registro a cada Pix dentro da distribuidora. E o fechamento do caixa pode ser feito de uma única vez. Tem uma pergunta aqui, irmãos, que ela é bastante interessante, sobre o pagamento parte em dinheiro e parte em Pix. Nesse momento, o desenvolvimento do sistema não considerou a venda parte em dinheiro, parte em Pix. Então, caso isso aconteça, em que também é muito difícil de acontecer, né? A pessoa comprou lá R$70, aí ele só tem uma nota de R$50 no bolso, ele dá os R$50 e quer passar 20 no Pix. E ele não tem R$70 na conta, né, para pagar tudo. Nesse momento, o que tem que ser feito? O irmão verifica, ou a irmã verifica um produto que ele está levando, em que pode fatiar a venda em duas. Então, aquilo que ele consegue pagar no Pix, vende no Pix, e o que ele consegue pagar no dinheiro, vende no dinheiro. Se isso não for possível, lamentavelmente, neste momento, nós não temos condições de registrar no mesmo fato, no mesmo momento, a venda em Pix
com pagamento em dinheiro também. Tá certo? Tem mais alguma pergunta aí? Temos sim. Eles estão perguntando aqui a parte do comprovante, né, anexação. Algumas localidades estão pedindo que o fundo bíblico faça a anexação do comprovante Pix, que não tem. Não teria essa necessidade de anexar, mesmo porque nós podemos estar num ambiente em que o irmão do fundo bíblico, ou a irmã que está fazendo a venda do fundo bíblico, tem um telefone celular, ela está registrando essa operação no celular, e quem está também comprando está fazendo pelo celular, né? Veja bem, irmãos, essa questão da segurança, se o dinheiro entrou na conta ou não, nesse momento é uma questão secundária, porque nós estamos automatizando algo que já existe. Já existe hoje uma série de fundos bíblicos vendendo por Pix, onde há um trabalho no fundo bíblico e um retrabalho na DR/DL. O que nós estamos fazendo? Essa automação. Agora, a questão de se entrou ou não entrou na conta bancária é uma questão relativa de segurança em que nós não vamos entrar no mérito nesse momento. Mas até então nós nunca tivemos uma informação de que alguém comprou e deixou de fazer o Pix, fez um Pix fake ou levou alguma coisa que não deveria levar, fez alguma coisa que não deveria fazer. Então, nesse momento, o que nós estamos aqui trabalhando é nessa automação, eliminar o retrabalho dentro da distribuidora, não só com a venda do Pix, como também pelo depósito do fundo bíblico com a DR ou ADR. Uma outra pergunta aqui. Quando a casa de oração lançar incorretamente o Pix e nós da DR já tivermos confirmado, como fica a correção? Ótimo. Nesse momento também, irmãos, nós não fizemos o caminho de volta. O que seria o caminho de volta? Alguém errou. Então não existe exclusão, não existe o cancelamento. Caso isso ocorra, o fundo bíblico deve entrar em contato com a distribuidora, informar a data e o valor para que haja a exclusão dentro do fundo bíblico e a exclusão dentro da distribuidora. Então são um processo de comunicação. Agora vamos deixar o processo automatizado com maior clareza. Se foi feito a venda, lançado corretamente, o valor feito da venda com o Pix recebido do outro lado é automático. Então não há condições de ter o erro no Pix aí. A venda feita pelo Pix no fundo bíblico é a mesma venda feita que vai aparecer lá na distribuidora. Tem mais alguma? Foi falado, irmão Wagner, sobre ao fazer o registro no Pix, como é que fica o conta corrente? Se ele é automático? O conta corrente é totalmente automático como é hoje, né? Hoje, a hora que o fundo bíblico digita o depósito ou faz a venda via Pix individualmente, que já acontece isso nos fundos bíblicos, lá na distribuidora os irmãos lançam, retrabalham, lançando novamente, é feito a contabilização. Esse processo faz a mesma contabilização, só que de forma automática. Não muda nada a questão do controle de contas correntes. Mais alguma aí? Aqui. Será que vai ficar disponível o material? Esse material estão perguntando bastante. Não, estão perguntando bastante se esse material que a gente está falando agora vai estar gravado. Sim, ele está gravado. Nós pedimos um tempo, talvez 2, 3 dias, para que isso esteja já disponível, para que os irmãos possam ter acesso e aqueles que viram, rever, e aqueles que não viram poderem estar vendo também. No começo nós falamos que nós estaríamos falando de perguntas pertinentes somente a esse treinamento, mas tem uma pergunta que vem se fazendo ao longo do tempo e que nós geralmente falamos dessa pergunta nos tira dúvidas, que é toda segunda, quarta-feira de todo mês, né?
Então, assim, mas vamos aproveitar que nós estamos de cartão, de Pix. O que seria o quê? Seria o pagamento, a venda em débito, né? Na maquininha de débito. Né? Isso ainda não está oficial, tá? Pela administração Brás. Ah, mas já tem irmãos usando por conta e risco próprio, ok? Ah, estão fazendo contabilização por conta e risco. Ainda não está oficial. Tá? E se não é oficial, nós não poderemos indicar os irmãos a fazerem. Há estas administrações que estão fazendo, né? Tudo bem, mas não existe um suporte com a administração Brás. Tá? Mas nós podemos, no plantão, que será na segunda quarta-feira de dezembro, nós falarmos um pouco mais abertamente sobre esta pergunta. Certo, irmãos? Existe mais alguma pergunta que os irmãos gostariam de fazer? Coloca no chat. Pode colocar no chat e nós ainda temos um tempinho para que possamos respondê-las. Se caso não houver mais nenhuma pergunta, nós entenderemos que podemos finalizar, né? E se surgir dúvidas durante a operação do sistema a partir da próxima quarta-feira, vamos usar os próprios grupos de WhatsApp para fazer a pergunta, que a gente vai estar ligados nisso e tirar as dúvidas, né? Acreditamos que pode, obviamente, ocorrer essas dúvidas e a gente já responde. Alguns possíveis erros que acontecerem no sistema, os irmãos imediatamente abrem o chamado através do site do chamado, e nós vamos pedir um favor: os irmãos printarem a tela toda, desde a informação do acesso ao site, que está na primeira linha, até o campo lá que mostra a data e hora. Essas informações são muito importantes para nós, irmãos, na avaliação de um erro que acontece no sistema. Tem irmãos que printam só o erro, e até a gente achar a tela que ele estava para dar aquele erro, a gente perde um tempo muito grande. Tendo print da tela inteira, a gente consegue chegar numa solução mais rápida. Mas qualquer problema que tiver, os irmãos abrem o chamado, que a gente vai dar prioridade para esse atendimento também. Bom, Wagner, dá mais uma explicada sobre conta corrente. Acho que alguém está entrando agora, estão com dúvida na automatização, que é justamente o tema. Não podem ser com dúvida do que a gente trouxe, no módulo de dinheiro quanto o módulo Pix, né? Automatização desse processo. Tá. Quando há uma transferência do fundo bíblico para a distribuidora, isso significa que aquele recurso da casa de oração, daquele fundo bíblico, está indo para a conta corrente da distribuidora. Tá certo? Esse recurso continua ainda de posse da distribuidora, do fundo bíblico e daquela respectiva casa de oração. O sistema, ele controla esses valores dentro de uma conta contábil. E isso é feito de forma automática, como já é feito hoje. Então imagina que uma casa de oração, um fundo bíblico, não tem nenhum saldo com a distribuidora. E ele enviou uma remessa de R$100, depois enviou uma remessa de 300 e depois outra remessa de 100. Então ele tem R$500 a crédito junto à distribuidora. Ele pode fazer uma aquisição de R$450 de produto, em que a distribuidora vai lançar esse valor consumindo esse crédito, e ainda vai ficar R$50 de crédito lá. Toda essa operação, ela é controlada pelas contas 1060 e 2040 que nós apresentamos aqui. Cada evento de depósito ou venda de Pix, que significa dinheiro na conta da distribuidora, o sistema está controlando através de lançamentos contábeis nestas contas o saldo que o fundo bíblico tem junto com a distribuidora. Mais alguma?
É possível fazer uma venda por Pix se a distribuidora local regional não tem um conta corrente? Não. Toda Conta distribuidora, bancária, né? toda distribuidora tem o controle de contas correntes. Ela tem que ter a conta bancária, né? E existe um comunicado, salvo engano é o 243, em que informa como é que faz a chave Pix da distribuidora. Então, solicita-se via suporte a criação de um e-mail em que a chave Pix da distribuidora é um e-mail @congregacal. Então, essa chave Pix desse e-mail é um e-mail lista. Ele não é um e-mail que se comunica por ele. Dentro desse e-mail lista vai ter vários e-mails dos irmãos responsáveis pela distribuidora ou pela a distribuidora regional ou a local. Essa chave Pix é registrada no banco e solicita-se também via suporte a criação do QR Code para cada local que tem no fundo bíblico. Então, a partir desse momento, é possível fazer a venda do fundo bíblico com o controle de conta corrente. Porém, é obrigatório a distribuidora ter a sua própria conta bancária para que nós possamos fazer a chave Pix e os QR Codes. A gestão desse pedido, irmãos, ela não é do fundo bíblico, ela é da administração e distribuidora. Então, os fundos bíblicos que forem implantar o QR Code, os irmãos devem aguardar aí a atuação da administração e da distribuidora local ou regional. Uma pergunta aqui, antes do irmão João fazer uma fala, o Wagner. Se eu tenho uma venda por Pix, está sendo perguntado aqui, e foram vendidos mais de um produto, eu somo esses produtos e fecho o Pix global ou eu faço ele unitário? Boa pergunta. O Pix vamos assim dizer, é por pessoa, é por venda. Então, o irmão ou irmã foi comprar uma Bíblia, 2 inários, 2 véus e mais o Tyndale. Então o irmão vai, a irmã e a irmã vai abrir o fechamento daquela venda, informando os produtos, clicando na setinha azul para baixo, vai preenchendo a lista de produtos, deu um total lá, R$320. Então o Pix vai ser de 320, se for de 350, tem 30 de oferta. Estão perguntando aqui para nós. Hoje nós temos a venda por QR Code, né? Nos fundos bíblicos, né? Se nós podemos fazer isso para a distribuidora, tanto DL quanto DR fazer. Não. Vender por Irmandade. Vender para Irmandade, não. Nós entendemos que a distribuidora, ela está, a casa de oração, o fundo bíblico tem que estar vinculado à distribuidora. Então só vai ser um QR Code para o fundo bíblico vender para a Irmandade. Nós não faremos, né, Wagner, um QR Code nem para DL, nem para DR vender para a própria Irmandade. E sim somente o fundo bíblico fazer a venda para a Irmandade. Sistemicamente, para nós, complica sistemicamente nossa sim, sistemicamente é complicado e está funcionando desta forma, né? E o que nós falamos no início da reunião? Nós estamos incentivando a abertura de novos fundos bíblicos, tá? Novos fundos bíblicos. Crescendo os fundos bíblicos, haverá necessidade de abrir novas distribuidoras, tanto os regionais quanto locais. Então é muito importante que se fale com o Ministério, que o Ministério esteja engajado nesse trabalho de abertura de novos fundos bíblicos. Tá certo? Samuel. Mais alguma pergunta ou podemos encerrar, Mateus? Só fortalecendo sua última fala, irmão Wagner. Então, se houver uma venda de Pix, por mais que sejam vários produtos, aquela venda, o valor total do Pix, os irmãos vão registrar todos os produtos, fecha o Pix no valor total. Então pode ser um lançamento múltiplo, desde que seja um único Pix atrelado a ele. Perfeito. É muito importante, irmãos, a venda fechada ali na tela individual do Pix tem que ser exatamente o valor do Pix. Esse é o controle fundamental. Deu lá 350 mais 10 de oferta, o Pix é 360. Deu 350
o irmão e a irmã não quis fazer nenhuma oferta, o Pix é de 350. Então, tendo essa observação, né, é importante para que seja executado no dia a dia. Por isso que é muito importante nós adquirirmos essa cultura do fechamento do movimento do fundo bíblico diário. Porque se percebeu ali algum erro, que todos nós estamos suscetíveis a erros, percebeu o erro, no dia seguinte já entra em contato com o irmão da distribuidora e ambos acertam a situação que ficou. Um exclui de um lado, o outro vai excluir do outro e está tudo certo. E repete-se a operação novamente correta. Tá certo? Muito bem, irmãos, nós agradecemos aí a participação de todos. Eu vou devolver aqui a palavra para o irmão João Amorim. Deus vos abençoe e nós estamos à disposição de todos os irmãos e irmãs para eventuais esclarecimentos. Deus seja louvado. Amém. 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 Irmão, aproveitando mais alguns minutinhos, nós pretendemos finalizar esta reunião de treinamento até às 9 horas da noite, 21 horas. Nós vamos passar, há 2 semanas atrás, foi lançado um produto novo, né? Então vamos mostrar para os irmãos aqui uma Bíblia conhecida já pelos irmãos, que é a Bíblia de púlpito. A Bíblia que toda igreja já tem no púlpito, né? E aqui nós temos a fonte, né? Que é o tamanho da letra desta Bíblia, ok? O que foi lançado agora é esta Bíblia aqui, num tamanho bem menor. Vamos colocar aqui para os irmãos terem a comparação, né? Bem menor. Porém, esta Bíblia aqui, ela tá, a letra dela, a fonte dela, é do mesmo tamanho da Bíblia de púlpito. Então, esta Bíblia aqui foi lançada há 2 semanas atrás, juntamente com este inário. Mostra de novo, que eu acho que agora vai ficar... Deram um zoom agora, ficaram mais fácil, né? Então, vamos lá. Esta Bíblia aqui é a Bíblia de púlpito, conhecida por todos os irmãos. Esta aqui é a fonte dela, né? Que os irmãos conhecem. Então, chegou um pedido para nós que pelo menos nós tivéssemos uma Bíblia com o mesmo tamanho de fonte. Então, nós criamos esta Bíblia. Vocês podem ver, bem menor, né? É bem menor o tamanho. Porém, a fonte dela, o tamanho da letra dela, é do mesmo tamanho da Bíblia de púlpito, tá? Então, é uma fonte com letra gigante, tá? A única coisa é que ela não segue a mesma paginação, porque tiveram que aumentar folhas, mas cabe na pastinha, a maioria das pastinhas que os irmãos carregam, ela cabe nessas pastinhas, ok? E já está liberada para venda, nós já temos ela em estoque já, tá? Ao valor de R$90, o código dela é o B24 a R$90, ok? Também foi lançado o inário. Hoje nós já temos o inário HC100, que todos conhecem o inário HC100, que é o inário brochura, né? Com papel um pouco mais grosso, que facilita a visualização também dos hinos. Então nós temos agora, foi lançado esse inário, tá? Ele tem o mesmo tamanho, letra maiúscula, grande, mas porém também um hino por página, só que em espiral, ok? Facilitando ele ficar parado no púlpito, porque os irmãos que atendem também têm uma certa dificuldade. Então, esse produto é o HC200 e ele vai custar R$30. Então, são 2 produtos novos que nós temos, que já está disponível para os irmãos adquirirem através da distribuidora geral, tá bom? Na segunda quinzena de janeiro, na preparação de Deus, como foi falado no início da reunião também, nós estaremos, se Deus quiser, já teremos aqui o móvel do fundo bíblico, aonde os irmãos poderão adquirir para ter uma padronização dos fundos bíblicos, né, do armarinho do fundo bíblico, com dispositivo em cima de vidro, para facilitar a venda para mandar. Ele vai ter rodinha, vai poder deixá-lo tanto no átrio como guardá-lo dentro da igreja, tá? Então, e assim, e teremos novos produtos no decorrer do ano, no decorrer dos meses, conforme a necessidade da Irmandade, né? E esses produtos, eles serão sempre passados nos nossos plantões de atendimento,
que acontecem todas segundas, quartas-feiras do mês, às 19h30. Nós mandamos os convites para todas as distribuidoras regionais, essas devem mandar para as distribuidoras locais e estas mandarem para os seus fundos bíblicos, para os irmãos, tá? Para que nós possamos ir passar. E também dúvidas também, como foi passada nessas reuniões, algumas dúvidas que não eram pertinentes a esta reunião nós não respondemos, porque não são pertinentes a esta reunião, e sim pertinente ao nosso plantão Tira Dúvidas. Então nós convidamos a todos os irmãos a estarem conosco todas segundas, quartas-feiras de todo mês, às 19h30. Aí é um plantão Tira Dúvidas. Sim, Mateus. O link do plantão ele está na descrição do vídeo e no comentário fixado também. A data é no dia 10/12, né? Então na segunda, quarta-feira do mês que vem, às 7h30. É isso aí. Ok? Da minha parte também não temos mais nada a falar, não vai? Perfeito. Irmão Anderson? Excelente. Irmão Mateus? Irmão Samuel? É isso aí. Então nós cremos que Deus tem abençoado nós grandemente nesta reunião de treinamento e que vai